Amém. Bom dia. Temos para nossas primeiras apresentações. Não sei se todos vocês estão vendo como a mensagem do Clamor da Meia-Noite tem se desenvolvendo, particularmente desde 2016 até a formalização. E agora essa mensagem foi formalizada ao redor de 2018 em Arkansas e depois em outubro de 2018 na França. Eu dei um pouco mais essa história do que foi feito antes, mostrando como no dia que foi apresentado causa um desacordo ou uma sacudidura nesse movimento. Não sobre a data 9 de novembro, mas sobre o conceito ou entendimento de duas fontes de informação. Como em 3 de outubro, quando foi apresentado a primeira vez, o irmão Jeff imediatamente reagiu contra esse entendimento. Eu só quero lembrar desse fato de que em 3 de outubro, naquele momento, foi quando a controvérsia começou e aí começou a ser controverso desde então. Quer seja naquele mesmo campal, depois da mensagem do Clamor da Meia-Noite foi dada, tem que ser reforçada com a história de Boston Concorde e Exeter foi reforçada de novo com a Batalha de Ypsil e então em seguida continuando sendo aumentada em Heracleia e demonstrando duas fontes de informação. Então, logo depois da campal da Alemanha, que aconteceu 6 semanas, 2 meses atrás, o irmão Jeff e o FFA se separaram do movimento. E o primeiro vídeo que ele fez anunciando isso, anunciando a liderança desse movimento, disse que nós estamos em apostasia e se separando de nós. E um vídeo intitulado Escondendo a irmã Angélica, a mãe Angélica. É o primeiro vídeo que o irmão Jeff apresenta como um ataque nessa mensagem, sobre a liderança desse movimento, dessa mensagem. Como foi um ataque em 3 de outubro, é a mensagem de duas fontes de informação. E a essência do que ele disse era o seguinte: eu ensinei desde outubro, através do ano, de que nessa história de 1989 até 11 de setembro, você tem esse aumento de conhecimento e essa formalização em 1996. E essa é a formalização da mensagem do primeiro anjo. E temos visto 1996 como a formalização da mensagem desde o tempo da revista Tempo do Fim. E o que eu marquei como separado da formalização daquela primeira mensagem é que você também tem essas fontes de informação externas sendo formalizadas. Eu fui muito amplo com isso. Eu estava muito feliz como se fosse uma formalização de forma geral. Primeiro de tudo, eu vou mostrar o que o irmão Jeff apresentou. Esse é o início da Fox News. Fox News é o porta-voz da propaganda dos evangélicos da direita de hoje, da extrema-direita. É o porta-voz do Trump e da administração do Trump. Então você tem a Fox News aparecendo em existência. Então Fox News, ou então a fonte de informação dos protestantismos, foram todos formalizados em 1996. E durante a apresentação, incluindo o último outubro, ela atesta também, eu também coloquei por curiosidade outras fontes de informações que encontram-se, aparecem em existência em 1996. E eu listei aqui
o New York Times, Washington Post. Ambos são online. Não começam em 96, mas eles se tornam online. Eles tomam vantagem da www, World Wide Web. Também o Yahoo News. E um dos que eu acho mais fascinante é Krypton. Krypton, que é um australiano que viu esse site da internet, que permitiu as pessoas anonimamente liberar informações particulares. Esse homem australiano viu esse site, Krypton. Eu gostei dessa liberação de informações do governo de forma livre. E aí, esse jovem australiano, Julian Assange, disse: tudo bem, eu começo meu próprio. E aí ele começou o Wikileaks. O Cryptoms era o predecessor do Wikileaks e foi feito por Julian Assange. Então, nesse nível que talvez você não faria nenhuma chave profética, mas esse site foi formalizado em 1996. Mas aqueles que a gente quer sublinhar, eu sublinhei, foi Fox News. Eu também ensinei que nessa história, você vê CNN, não começa em 96, mas é comprada pela Time Warner. Isso também transforma a network, a CNN. Então, as notícias internas e externas. E o que o irmão Jeff ensinou quando ele saiu e atacou essa mensagem sobre cerca de 6 semanas atrás, é que ele encontrou um terceiro. É que Fox News e CNN são duas fontes de informação dentro dos Estados Unidos. Então, se você olha o Donald Trump hoje, é 2019, quantas narrativas diferentes você tem na América sobre quem ele é? Ele é Cyrus, o salvador dos Estados Unidos, ou ele é o ditador, o destruidor da Constituição? Porque você tem a escolha entre duas narrativas. CNN, que está falando que está destruindo os Estados Unidos, e Fox News, que está sendo levantado por Deus, que vê ele como o Cyrus, o rei Cyrus, que está restaurando a América como a cidade na montanha, o povo de Deus. Quem está correta profeticamente? A profecia é clara. Esse lado está correto. Na verdade, eles têm tantas formas, dadas evidências para a nossa história profética. Então, você tem dentro dos Estados Unidos duas fontes de informação. O que o irmão Jeff ensina é que isso não é Fox News versus CNN. O que ele tem ensinado desde o início, é empurrado desde o início de outubro, é que eles são ambos ruins. Então, os conservadores, que Donald Trump onde falam que o Trump é o salvador dos Estados Unidos, eles são maus, porque ele diria que eles são a voz do falso profeta. Então, o irmão Jeff vai dizer, Fox é como a porta-voz do falso profeta, mas CNN são esses liberais que dizem que o Donald Trump é um ditador, também são maus. Eles seriam a voz do dragão ou das Nações Unidas. O primeiro problema que eu tenho com isso aqui é em que nível a CNN fala pelas Nações Unidas. Indo pela definição das Nações Unidas, CNN não fala pela Ucrânia, pela Alemanha ou Índia. Eles falam, a CNN fala por uma porção dos Estados Unidos que acredita que o país está sob controle de um ditador. Mas ele disse que o CNN é o porta-voz das Nações Unidas. E logo depois da campal da Alemanha, é que ele começou a estudar escondendo a mãe Angélica. Ele tem prova agora, segundo ele, que agora ele está correto, porque ele achou
ele achou uma freira católica que chama Mãe Angélica, que começou uma rede de notícias, e você consegue colocar essa fonte de notícias em 1996, e aí ele ensina que você tem o porta-voz da falso profeta, o porta-voz do dragão e o porta-voz da besta. E eles são igualmente maus, igualmente ímpios. E eu falei sobre isso ontem, quando eu falei do primeiro problema dentre muitos outros. E eu falei, o primeiro problema é quem que está arando os sacerdotes, os netineus. E aí você vai falar quem tá arando o falso profeta, o dragão, a besta. Então esse é um pouco do pano de fundo do que aconteceu, do nosso estudo. Então esse é um principal desacordo de outubro. Esse desacordo, se nós temos essas três fontes de informação formalizadas em 1996, essas três fontes de informação que são igualmente más, ou se você tem ou não muitas fontes de informações formalizadas, mas Fox News e CNN são duas fontes de informação dentro dos Estados Unidos. Um falando sobre o apostatado e outro fazendo o trabalho de arar os netineus. De volta ao nosso estudo da contrafação. Essa foi uma introdução curta. Ontem a gente começou a revisitar o estudo da contrafação e mostramos como temos a história do verdadeiro. Você tem um período de espalhamento e o povo ajunta seu povo em 1798 até ao levantar um mensageiro, mas aparecendo inicialmente, no fim dessa história de 46 anos, ele vai derrubar a liderança do povo de Deus e trazer essa mensagem de teste que vai ser uma causa de divisão dentro da igreja. Essa mensagem foi Guilherme Miller. E o que testa o povo de Deus é uma mensagem de teste profética em 3 passos. Essa é uma história de 46 anos. Em 1818 ela tem sua mensagem. Em 1833 ela é formalizada, recebe suas credenciais e começa a viajar e ensina. Em 1844 termina com uma falha e desapontamento. E você tem uma Ellen White ascendendo como recebendo informação de Deus. Você tem a história da contrafação. Você tem 1798 quando eles abolem em 1798 eles são espalhados. Eles entram em cativeiro. Satanás necessita levantar uma nova liderança. Vai ser divisível, vai ter vários inimigos. E essa nova liderança foi Pacelli. Em 1899 ele se torna o sacerdote, começa a estudar a lei do cânon. Ela tem uma mensagem numa cápsula. No mesmo dia que ele é feito um sacerdote, um bispo para ser enviado à Alemanha, no mesmo dia das visões de Fátima. Então você tem as leis canônicas e a mensagem de Fátima, enquanto um está dando a ideologia, o espiritual, o outro está dando a liderança, a estrutura. Ambos são dentro de uma fórmula cápsula, mas ainda não são ainda formalizados. Em 3 de maio de 1917, 1933, você tem essa mensagem formalizada e assinada com uma concordata de Hitler. Isso também coloca Hitler como um ditador. Então, Eugênio Pacelli toma a liderança da Igreja Católica, começa a destruir os documentos dos predecessores. Nessa história, isso causou uma guerra civil internamente. Ele foi odiado pela liderança católica da Alemanha. E quem é a Alemanha nessa história? O Rei do Norte. Então você pode ver o Papa Pio XII tinha grandes assuntos com sua igreja na Alemanha. E a Alemanha nessa história no Reino do Norte. É uma história de falha e de vencimento.
Essa é uma história de 46 anos, essa também é uma história de 46 anos. Começando de 1899 até 1945. Você tem um desapontamento e falha em dois lugares. A mensagem existiu na sua fórmula capsular de 1818 e 1917. Foi formalizada em 1833, foi formalizada em 1933. Terminando no desapontamento, eles são espalhados, um tempo de espalhamento. Tentando salvar o que faltou, o que restou da sua igreja. Ellen White anuncia que agora eles estão entrando num novo tempo de ajuntamento, 1º de novembro de 1850. Ela aponta a igreja de novo para as mensagens dadas nessa história, que são os diagramas de 1843. E aqui tem um novo tempo de ajuntamento por causa do dogma da Assunção de Maria. Ele aponta para a mensagem de Fátima e de Maria, e eles entram num tempo de ajuntamento, mas não vai a lugar nenhum. Agora, a igreja adventista está em condição laodiceana, a igreja católica está em condição laodiceana. 1863, organização e rejeição da mensagem profética. 1962, reorganização e rejeição dessa mensagem profética. Então, você tem esse período onde tem uma nova tentativa de terminar o trabalho. Isso acontece sobre a mensagem de Jones e Wagner, mas ele estava meio errado, meio falso. Foi oposto pela liderança de Butler, baseado no livro de Gálatas. Em 1989 foi a experiência deles em 1888. Você tem João Paulo II, ele estava meio errado, meio certo. Ele quer tirar a União Soviética, mas ele também em direta oposição aos jesuítas. E a reorganização do Segundo Conselho Vaticano. E a gente leu ontem que essa reorganização para a Igreja Católica está trabalhando no fim do mundo. Foi uma coisa boa. Para eles, para Satanás, para o rei deles, foi uma coisa boa. Então lembre-se que eles começaram no espalhamento aqui no início porque eles não escutaram a liderança jesuíta. E João Paulo estava se opondo à ordem jesuíta. 1987, um livro escrito por um associado de João Paulo II, dito, o Malachi Marty, que os jesuítas, a traição da Igreja Católica. Então isso continua como uma história e a Igreja Católica é espalhada. Anos depois da queda da história da Segunda Guerra, ele reconhece que existe essa agenda na Europa do Leste, que acabou como uma falha. Ele sabia isso antes de 1991, porque em 1990 ele tenta trabalhar com os Estados Unidos no meio oeste, no Oriente Médio, onde você tem essa que levou à Guerra do Golfo, a Desert Storm. Desert Storm é uma operação. Os Estados Unidos estão dizendo, apreciamos sua opinião, João Paulo II, mas quem é você para dizer a nós o que nós podemos fazer de forma militar? Eles se recusam a aceitar qualquer conselho do Papa. Então, qualquer tipo de aliança dos Estados Unidos, da perspectiva dos Estados Unidos, termina, pelo menos em 1991. Eles não precisam mais do Papa. O comunismo caiu, a União Soviética caiu, eles não precisam mais de João Paulo II. Então, a hora que ele chega em 1991 nessa história, ele é conhecido como Papa nervoso. Ele estava muito nervoso, frustrado com aquela história. Então, você tem essa Igreja Católica no tempo de espalhamento. Esse movimento tem estado em existência há 30 anos agora. Quanto essa início vai te dar? Quanto de vantagem ele vai te dar? Quando a gente sabe que essas duas são histórias de falha, nós sabemos que agora esse é o fim. Quanto de vantagem ele vai nos dar? Você tem João Paulo II falhando em 1991. Você tem essa falha, essa diferença, essa separação da guerra após a Guerra Civil entre os jesuítas e João Paulo II, mas você vê isso de forma ampla. Mas os jesuítas são os liberais na Igreja Católica.
O que esses liberais, essa facção liberal, começou a reconhecer foi que João Paulo II não estava do lado dele, mas João Paulo II estava se preparando seu predecessor, estava colocando seu predecessor, o cardeal Ratzinger, para sucedê-lo. Então, essa facção liberal dentro da Igreja Católica está reconhecendo que João Paulo II não está do lado dele e que não quer, e ele não quer um outro papa igual a ele, porque ele sabe que João Paulo está treinando o cardeal Ratzinger para entrar no lugar dele. Então, o que eles fizeram? Eles se juntaram e formaram um grupo. Esse grupo se ajunta na história de 1996. E eles são conhecidos como o grupo do São Galen, São Galeno, ou Máfia de São Galeno, São Galen. É uma coleção desses arcebispos, cardeais de alto escalão que se opõem a João Paulo II, se opõem a um novo Papa conservador, e o que eles querem fazer é eleger um Papa que se está alinhado com a visão deles, com a visão dos jesuítas, e transformar a Igreja Católica de dentro. Eles querem tomar a liderança da Igreja Católica de dentro e trazer de volta a reforma. Esse grupo de São Galeno entrou em 1996. Em 2015, se tornou muito mais aberto o que eles estavam fazendo. João Paulo II sabia que ele existia. E na sua tentativa para entender quem são seus inimigos, ele falhou em encontrar quem eram os nomes dele. Porque eles tentaram derrubá-lo de forma segreta. Em 2015, um dos chefes tinha 3 cardeais principais nesse grupo de São Galeno. Um desses cardeais escreveu uma autobiografia chamada Godfrey de Niels. E ele colocou essa história de uma forma muito mais aberta. E esse é um artigo do Registro Católico Nacional. Diz o seguinte: preocupações sérias foi colocada sobre o Papa Godfrey, onde eles tentam mudar, depois do arcebispo se confessar essa semana, se tornar parte de uma máfia radical que se opõe a 2016. Então, em 96, eles se unam para falhar a ascensão do cardeal Ratzinger. Mas eles falham porque cardeal Ratzinger se torna o novo Papa. Godfrey de Niel é conhecido como esse liberal de reforma radical dentro da Igreja Católica. E esse artigo continua falando algumas das crenças que eles têm, essas formas tradicionais e católicas, contra essas formas tradicionais católicas de pensar. Na lançamento do livro em Bruxelas, Carlos Daniel fala que é parte desse grupo se opõe ao cardeal Benedict, e eles são chamados de São Galeão, e eles querem uma drástica reforma da igreja. E eles têm um nome. Eles têm um cardeal que queriam... Era um cardeal que tem um nome, ele chama Royal Harbegaio. Então, 3 cardeais principais. Um desses que a gente já mencionou, chama Cardeal Daniels, era arcebispo de Bruxelas. O outro cardeal era Martini. Cardeal Martini. E o terceiro, o arcebispo de Milão, cardeal Casper. Esses são os 3 principais, são chamados de triunvirato. Cardeal Martini é um dos mais fascinantes. Ele vai ensinar que a Igreja Católica tá nessa condição uma condição laodiceana, e está na forma de renovar-se.
Ele ensina que a Igreja Católica está entrando num período profético, onde eles devem esperar desenvolvimentos surpreendentes através do trabalho do Espírito Santo. E esse cardeal Martini, ele era um tutor particular de um outro homem ascendendo na Igreja Católica, que era o Bergoglio. Quem que é Mário Bergoglio? Mário Bergoglio foi tutorado por esse cardeal em 2001, e antes de 2001, eles... Então, em 96, esse grupo se juntam, mas ainda não tem... E aí, Bergoglio é mentorado por Martini. Esses três estão procurando alguém que vai ser capaz de conduzir essa reforma dentro da Igreja Católica. Em 2001. Quem é Mário Bergoglio? E ele se torna um cardeal. Então, em 2001, ele se torna um cardeal e ele encontra o grupo de São Galeão. E eles encontram o homem. E eles encontram então um homem que vai ser capaz de destruir a Igreja Católica de dentro para fora. Pacelli faz a mesma coisa, sobe nos rancos e se torna um Papa Pio XII. E em 2001, Bergoglio se torna um cardeal, se encontra com o grupo de São Galeão e é tutorado pelo trio e começa um trabalho de reformar a Igreja Católica. 1999 é o início da história alfa de Babilônia moderna. 2001 é a história ômega da Babilônia moderna. 2001 ele começa a ser treinado sobre eles. E eles não conseguem elegê-lo na morte de João Paulo II, mas em 2013 eles sucedem e ele se torna o Papa Francisco. E ele começa esse trabalho de introduzir a ideologia do grupo São Galeão, que causou, se você seguiu o que tem acontecendo internamente na Igreja Católica nos últimos anos, causou uma guerra civil. O que eles estão temendo talvez é o maior quiasma em séculos. Nessa história, Papa Pio XII, quem que é o principal inimigo dele, dentro da própria igreja dele? Foi Papa Pio XII contra os cardeais alemães. Eles não gostavam dos cardeais alemães. Tem que forçá-lo controlá-los. Quem que era o principal opositor do Papa Francisco? Dentro dos Estados Unidos. Ele tinha que forçar os Estados Unidos, as lideranças católicas da Igreja Católica, de volta para o controle do Vaticano. Papa Pio XII luta pelo controle da sua igreja contra o rei do norte, contra a Alemanha, e Papa Francisco luta pelo controle de sua igreja contra o rei do norte, dos Estados Unidos. Bergoglio foi eleito Papa em 2013 e se tornou o tempo para escolher o nome dele. E eu quero ler esse parágrafo, vou ler partes desse parágrafo sobre a história do Santo Francisco. Na história do Santo Francisco, cerca de 1.200 anos atrás, a Igreja Católica estava em problemas. Quando bispos e sacerdotes eles estavam morando em lugares em lugares afastados por causa de morais ruins e maus exemplos. Então, nesse período do Francisco, um homem chamado Giovanni Bardelloni, essa é a narrativa de São Francisco. A figura de Jesus, nesse crucifixo, disse:
Francis, reconstrui minha casa. O homem que se tornou eventualmente o grande São Francisco foi solicitado para que lapidasse novamente a igreja de São Damião. Então ele foi até a casa do pai e comprou algumas coisas e começou a reparar a igreja. Ele logo começou a fazer o que foi feito, mas ele entendeu que não era isso que ele deveria fazer. Quando pediram para reconstruir a igreja, ele entendeu que, na verdade, ele foi chamado para reconstruir a igreja como um todo. Não só essa capela, mas toda a casa de Deus. Como a gente sabe que Francisco reconstruiu a igreja, ele voltou às suas fundações para que a igreja pudesse ser reconstruída pedra sobre a fundação de Cristo. Qual que é a mensagem de Francis? Reconstrua a igreja, voltar para a sua fundação, de volta para a sua casa e reparar o templo. Então, de 2013 em diante, qual é a missão do Papa Francisco? Qual que é a nossa missão? Levar a igreja para a sua fundação, para os seus caminhos antigos, restaurar o templo. Francis escolheu o nome, a contrafação perfeita para fazer exatamente o mesmo trabalho. Por que ele escolheu o nome Francisco I? Eles sempre pegam um número, mesmo se eles são o primeiro Papa, escolhendo aquele Papa, ele sempre escolhe um número. Ele se recusou a ser o Papa Francis, o primeiro, porque ele sabe, de acordo com a profecia católica, ele sabe que ele é o último Francis, não é só o primeiro, mas ele é o primeiro e último. Então, de acordo com reconstruir o templo, então ele foi chamado para reconstruir o templo. Então isso foi de 996 em diante. Essa vontade de reconstruir a igreja. Em 2001 eles conseguem o homem que eles estavam procurando. Em 2013 ele é eleito e em 2014 que começa a fazer esse processo de uma forma bem estruturada, da forma como a Igreja Católica opera, através dos sínodos de 2014, alguns sínodos com coisas bem controversas, onde ele começa a fazer esse trabalho. Em algumas facções da Igreja Católica, eles o conhecem como sendo um papa ditatorial. Vamos falar mais sobre essa história. Então, a Igreja Católica está num estado de guerra civil. Deus está restaurando a sua igreja desde o início. E Satanás está fazendo o mesmo com o papado. Ele também tem uma nova liderança ascendendo. Eu não quero ir em todos os detalhes do que está acontecendo, mas sabemos que no último ano teve o arcebispo que liberou um papel chamando o Papa Francisco a sair do trono. E não foi só o arcebispo Vígono, mas foi várias pessoas da Igreja Católica que acreditam que o Papa Francisco é o expostor e que eles vão falar que eles são anticristos dentro da própria igreja e que ele tem que se limpar da igreja e ser removido para que a igreja possa ser restaurada. Então, a primeira vez eles são feito essa pedido público para Francis sair. Então a gente pode ir em toda essa história e eu quero chamar a atenção para uma história em particular. Nós sabemos que na nossa dispensação é 2015, 2014 até 2019. E muito do que a gente viu acontecendo, você pode colocar dentro dessas duas datas. Quando você pensa sobre a ascensão da cristã da direita, você pensa sobre o Islã. Um califato islâmico foi aqui, califato islâmico, e o califato pede toda a sua terra aqui em 2019, Bagdade é morto. Qualquer link que você está fazendo, eu quero uma linha, um fio de guerra que começou em 2014
do Sínodo da Amazônia no Vaticano. Um sínodo é um encontro de, de oficiais católicos de alto escalão. Eles se juntam para escrever uma proposta ou recomendações ao Papa. Então, um sínodo é uma reunião de pessoas do alto escalão papado, fazer recomendações que eles gostariam de serem implementadas na Igreja Católica. Em 2014, o Papa Francisco começa a preparar o Sínodo da Amazonas. Então, por causa de tempo, a gente não vai falar de todos os detalhes, mas Papa Francisco e seus seguidores do São Galeão, eles acreditam em algo como chamado de teologia da libertação ou liberação. Dentro do conservador católico, isso é visto como herético. Eles acreditam na teoria da liberação e os conservadores do catolicismo acreditam que não isso é erótico, mas que eles estão politizando a Igreja Católica. A teoria da liberação é um movimento dentro da teologia cristã, feito basicamente pelos católicos romanos da América Latina, que tenta falar dos problemas da injustiça social, da pobreza. Então eles não estão falando só sobre coisas espirituais, mas também relacionado ao direito das pessoas, pobreza e injustiça social. E aqueles que se opõem ao Papa Francisco o atacam falando que ele está fazendo uma igreja católica política. Isso é muito interessante, mas também é uma comparação em contraste interessante. É uma frase bem curiosa ao você ver quão político o Papa Francisco era. Quanto hipócrita isso é, que os conservadores, eles são políticos, mas quando eles começam a falar como justiça social, agora a Igreja Católica é política. É hipocrisia isso. É a mesma hipocrisia que a gente vê dentro do movimento. Agora, fora do movimento, na verdade, aqueles que estão nos atacando. Então, em 2014, ele cria algo chamado de REPAM, ou REPAM. Era uma organização que a sua função era preparar o Sínodo da Amazonas. Em 2014, em resposta às preocupações do Papa Francisco, falando sobre os problemas da Amazonas e particularmente focado no Brasil, e fala sobre a promessa que o Papa Francisco fez para o Maldonado no Peru, para a defesa da vida, da terra e a defesa da cultura. Ele se coloca em pé pela rede eclesiástica da Amazônica. REPAM significa isso. É uma preparação para o Sínodo da Amazonas, Sinódoto da Amazonas. E como você pode imaginar, isso já está causando mexidas na América, no catolicismo. Quando eu te falo que isso é maior que o Peru e que o Brasil, esse Sínodo da Amazonas é particularmente um quiasma interessante que está sendo passado agora na Alemanha pelos católicos liberais, dos cardinais por todo o mundo, particularmente a Alemanha. É um movimento mundial. E existem razões específicas porque a Alemanha se importa com a Igreja Católica no Peru e no Brasil. Eu vou citar aqui de um artigo, é um bispo alemão, o bispo Kroller, e está citando ele de 2014, a 4 de abril de 2014, falando sobre assuntos dentro do Brasil. Ele se encontra com o Papa Francisco e ele diz que naquele encontro ele falou primeiro sobre nossas comunidades e se arrependeu do pequeno ministério que só tem acesso
aos cristãos algumas vezes ao ano. E aí, por que que os bispos falam? Por que que vocês não ordenam homens casados? E aí eles falam heresia. E o bispo o acusa de herético. E aí o Papa Francisco, em 2014, o Cardinal Holmes, junto com o bispo Crowley, traz a ideia de ordenar homens casados ordenados na Amazônia brasileira. Setembro de 2014, em 9 de setembro, em Brasília, no Brasil. Esse sínodo da Amazônia foi um preparo para esses 5 anos. Então, o que esses cardinais querem ver acontecendo dentro dessa região do Amazonas é a ordenação de homens, de sacerdotes, de padres casados. E o que eles também querem ver é mulheres diaconisas. E essas duas crenças é herético dentro da Igreja Católica conservadora. Nessa fase, eles só estão querendo ordenar mulheres como diaconisas. Mas você sabe, a Igreja Anglicana começou ordenando, deixando que mulheres se tornem diaconisas. Mas aí, em seguida, as mulheres se tornam iguais em todos os passos. E aí, isso todo mundo sabe que isso é o primeiro passo. Isso é sobre o papel da mulher dentro da Igreja Católica. 2 de março de 2015, o Vaticano tem uma conferência de imprensa e apresenta isso ao público. Em 2017, o Papa Francisco convoca o sínodo de bispos para falar sobre o Amazonas. No Equador, tem a primeira união organizada que está lá para organizar os resultados do Sínodo da Amazônia. Janeiro de 2018, Papa Francisco convoca o primeiro conselho de bispos antes do Sínodo. Então, tudo isso vai acontecendo desde 2014, 15, 16, 17, 18. E aí, fevereiro de 2019, eles vão até Washington para apresentar o Sínodo do Amazonas. Então, são os jesuítas de Washington, D.C., que apresentam esse RIPAM e apresentam também que o Papa Francisco, que é o primeiro Papa a ser jesuíta na história. Quando a gente fala sobre os jesuítas, eu quero que vocês tirem da cabeça esse trabalho jesuíta de teoria de conspiração, de coisas enganosas e por trás que eles fazem. Tudo que eles fazem são bem abertos. E a gente tem que tomar cuidado para não ficar pensando em teoria de conspiração. O que os jesuítas fazem é público e aberto. Eles são a facção boa da Igreja Católica. São eles que estão lutando pelos direitos humanos, pela parte liberal da Igreja Católica. Então, 16 de junho de 2019, tem um encontro secreto com cardeais e bispos e algumas outras pessoas importantes. Um discurso final desse evento foi quando os últimos passos para a preparação para o Sínodo na Amazônia foi feito. O último frase falando sobre a ordenação de mulheres diaconisas. Toda essa história, tudo isso que eu li é de um site chamado de Lugar de Notícias da Vida, que são contra o Papa Francisco. Então eles finalizaram o sumário dessa história com a seguinte frase dessa história: essa visão pequena que eu dei dá a impressão de que o Sínodo da Amazônia está sendo organizado principalmente por um grupo de pessoas que têm trabalhado juntos por tempo,
tentando colocar sua agenda de liberação, de teologia da liberação. Então você pode ver de onde eu citei desse frase que estão falando contra o Papa Francisco. Se você conseguir se lembrar desse site, Life Site News. Agora eu vou citar de um outro site católico. Eles dizem que ir contra o Papa Francisco é muito diferente do que aconteceu no passado. Isso está bem diferente. Ele disse que isso está aquecendo-se e fervendo e vai crescer até formar um quiasma na Igreja Católica, um cisma. Então, alguns católicos estão com medo do Papa Francisco, estão de acordo a fazer quase qualquer coisa e se alinhar a qualquer pessoa para pará-lo. Esse sínodo do Amazonas aconteceu nas últimas semanas e terminou na última semana. Foi em preparação desde 2014 e esses católicos, líderes católicos especiais, escreveram essas recomendações para o Papa. Eles recomendaram que o Papa nessa área, na América do Sul, permita que tenha homens casados, possam ser sacerdotes, e mulheres possam ser ordenadas como diaconisas. Isso tem sido encorajado nesses anos. Tudo isso causou uma grande balanço dentro da Igreja Católica. Então, quando você vai até os primeiros dias desse sínodo do Amazonas, quando o Papa Francisco estava abrindo o sínodo, uma delegação da área da Amazonas, com suas tribos nativas, chegaram no Vaticano com suas penas, suas vestes tradicionais e com 5 estátuas de madeira de uma mulher grávida, nua. E você tem esse grupo vindo do Amazonas, esse grupo de católicos representando a cultura deles, tem suas penas na cabeça, seus vestidos diferentes. Você tem esses 5 estátuas com mulheres grávidas e estão peladas. E você pode ver, é como se tivesse cortado, tem a barriga e o bebê dentro. Isso causou uma revolta dentro da Igreja Católica, tanto é que depois da cerimônia, o Papa colocou essas estátuas dessas mulheres dentro de uma igreja católica e uma desses conservadores católicos voou de um outro país, entrou dentro dessa igreja e filmou esse vídeo e tomou essas estátuas e jogou dentro de um rio em Roma. Papa Francisco pediu que alguém tirasse do rio e pediu desculpa ao povo do Amazonas, mas os conservadores católicos se alegraram, disseram que eles permitiram que essa cultura pagã trouxesse essas ídolos pagãos dentro da Igreja Católica. E um cardinal disse que o grande erro foi que os ídolos deixou que os ídolos entrassem na Igreja Católica a primeira vez, e agora foi público. Ele disse a uma rede de notícias católicas que talvez jogar essas coisas para longe foi contra as leis humanas, mas ter esses ídolos na igreja era um grito contra as leis divinas. E aí fez um vídeo com um homem que roubou a estátua e ele defendeu essas estátuas, essa ação dele, e disse que essas estátuas eram uma violação do primeiro mandamento e que ele estava fazendo a limpeza da igreja. E uma porta-voz do Vaticano disse que, em nome do tradição católica, eles jogaram fora a santidade da maternidade e da mulher. E aí, e as pessoas que atacaram isso disse que uma das razões deles serem atacadas é por causa das roupas com penas. E eles falaram: vocês não gostam dessas? Vocês falaram: vocês não gostam das penas, mas você viu as coisas,
o Papa Francisco falava, vocês não gostavam das penas que eles usavam, mas e olha as roupas que vocês usam, também são ridículas. O que eu quero que vocês vejam essas duas narrativas diferentes existindo dentro da Igreja Católica. Eu vou ler alguma dessas citações. Uma que eu quero particularmente ler é de EWTN. EWTN é está ligada à Igreja Católica, é uma voz da Igreja Católica, mas é também associada a outros dois grupos com a Igreja Militante, que são os mais radicais. São eles que estão dizendo que o Papa Francisco é o anticristo. Eles são o que nós chamamos de os adventistas independentes, a gente chamaria. Eles acreditam que a Igreja Católica Adventista está em apostasia e que tem que ser jogado para fora. E as outras Lifesite News também é criticamente crítica. E eles têm muitas visualizações no YouTube. E a principal audiência é dentro dos Estados Unidos, onde tem a principal oposição ao Papa Francisco. No EWTN e esses católicos conservadores, o que eles estão ensinando é que Papa Francisco está deliberadamente trazendo confusão para que então o Papa Francisco possa trazer sua nova ordem mundial e sua agenda secreta. O que eu quero que vocês vejam é quando a gente escuta Walter Weiff e as teorias de conspiração, eles não são tão especiais. Eu vou fazer umas citações agora de um outro site de notícias católico. O repórter da Católica Nacional, mas são liberais dentro da Igreja Católica. Os repórteres da Igreja Católica Nacional. Eu estou citando de um artigo que eles colocaram em julho. Citando direto do artigo. Depois de mais de um século de imaginações secretas, maçons, máfias e líderes da Igreja Reformas foram capazes de subverter a Igreja Católica de dentro, inclusive eleger um Papa corrupto com uma ideia diabólica de dominação mundial. A última dessas suas novelas mostram que eles são uma infiltração com um plano de infiltrar a Igreja Católica de dentro através desse Papa. Usando esse cara chama Taylor Marshall como sendo a principal função do seu livro, de que a Igreja Católica está sendo infiltrada de dentro com um Papa falso sendo eleito. E isso parece que é relacionado está bem relacionado a uma empresa de televisão, numa empresa de televisão a cabo, mas em outras empresas também de televisão, um jornal, jornais na internet, uma mídia global, um império de mídia global que favorece as notícias do Trump e conservadores da direita e até extremistas contra o Papa Francisco. No dia do memorial, ele foi levado ao EWTN para fazer notícias sobre entrevistas com Lincoln Washburn e entrevistas com Mike Pence, por exemplo, e Sarah Huckabee Sanders. E o segmento foi uma clara evidência de como uma empresa de televisão cristã queria apresentar um partido católico com suas apologéticas e aumentar sua esfera de influência. E é uma parte que se tornou a mídia, a estrela da mídia, e uma das principais e mais públicas
contra o Papa Francisco do mundo e suas conexões através de uma empresa sem fins lucrativos se tornou essa EWTN. Tudo isso se tornou essa marca do conservador cristão com essa ideologia econômica e conservadora. O que eles fazem agora, o que os católicos, o que os repórteres da católicos nacionais liberaram uma fita em 4 partes, onde eles estão liberando conservadores. Eu vou citar desses 4 artigos. Citando de um terceiro artigo, o que eles começam a fazer é mostrar como o arcebispo Vigano, que está querendo remover o Papa Francisco, é ele mesmo ligado à liderança por trás dele. O arcebispo Vigano liberou um livro chamado Vigano contra o papado, contra o Vaticano. Então, Vigano versus Vaticano. Sua publicação compara um outro link entre EWTN e Vigano. EWTN e os seus membros principais colocam suas mãos ao preparar o livro. Citando mais baixo nesse artigo, não só como essa divisão é mais evidente, mas como um programa da EWTN também tem uma participação na Fox News e na participação das mesas do Vaticano. Isso aumenta a força do Vaticano e os diferentes escândalos do Vaticano são abordados. Mas principalmente atacando o sínodo do Amazonas, incluindo um colunista. E aí começa a citar vários colunistas que assinaram a carta contra o Papa Francisco, chamando ele de incorreto, entre outras cartas apostólicas que também são contra o Papa Francisco. E ele diz abertamente que ele está em heresia doutrinária. Então, que essa série de relatórios da EWTN publicamente e de formas privadas, eles estão querendo diminuir o poder do Papa Francisco. No meio de julho, uma parte em 4 séries do repórter da EWTN, começando em 1991, contra contra uma freira que começou a rede EWTN, chama Mãe Angélica, que começou a EWTN. E o que o irmão Jeff ensina é que a EWTN não começou em 1996. Então ele quer colocar a formalização aqui, mas porque foi aí que foi formalizado. Mas essa rede de notícias EWTN, que a Mãe Angélica colocou, não prova 2 fontes de informação. Por quê? Porque agora você tem 3, porque WTN é a voz da besta. Alguns problemas que eu tenho com isso. A EWTN, será que fala em nome do Papa Francisco? Não. Fala sobre aqueles que acham que ele é um herético dentro da igreja e precisa ser removido. Você pode colocar sua formalização em 1996. Mas você tem 2 fontes dentro da igreja católica. O que o irmão Jeff fez foi, sem querer, foi dar uma fonte ainda mais forte para a mensagem de 2 fontes de informação.
porque tivemos vários assuntos sobre o clamor da meia-noite. Temos os Estados Unidos, temos o Adventismo e temos o papado. E temos o nosso movimento. Esses são os 4 assuntos externos de que estamos alinhando a história e sobre o clamor da meia-noite e outras mensagens que estão atualmente sendo desenvolvidas e apresentadas. Esses são os 4 assuntos. Para cada um desses assuntos, que condições que eles têm internamente? Guerra civil, guerra civil, guerra civil e guerra civil. Então a gente pode voltar a esse modelo, e o que eu tenho dito é que dentro dos Estados Unidos eles estão em guerra civil, e se tem dois lados que estão numa guerra civil. Então quantas narrativas você tem? 2 narrativas. É simples assim. Você tem CNN e Fox. E o irmão Jeff disse, não, você tem. Porque existe essa rede de notícias que está lutando contra o liberalismo e chama essa EWTN. Começou essa rede de notícias em 1996. E o irmão Jeff fala que eu intencionalmente escondi isso, essa rede de notícias, que eu sabia que era formalizada em 1996. Mas eu nunca apresentei isso, porque eu não queria mostrar o trabalho do papado nessa história. É parte dessa narrativa dele, do Jeff, que eu estou trabalhando junto com o papado. E a gente discutiu isso ontem. O clamor da meia-noite começa com Fátima e termina com a contrafação. Mas EWTN, o que o irmão Jeff nos deu foi evidência de 2 fontes de informação. Porque dependendo de quanto você quer voltar, eu quero mostrar 1991. E você vai ter essa guerra civil dentro do papado. E essa guerra civil, você tem 2 lados, como em qualquer guerra civil, e 2 fontes de informação. E você tem EWTN. EWTN está dizendo, nós amamos nossa igreja, estamos preocupados com o nosso papado. Você viu o paganismo, você viu os vestidos. Essa é a fala mais simples dele, que ele tem que resistir a essa tentação de todas essas pessoas ímpias. E você tem o Relatório Nacional Católico, que fala o quê? Você viu nossos principais? Eu quero ler uma citação interessante. EWTN. Eu vou citar do Relatório Católico Nacional. EWTN criticou essa cerimônia com essas 5 estátuas de madeira. E digam, isso é ridículo, falando que EWTN era um ritual pagão com essas deusas amazônicas. Eles fizeram as frases citando EWTN. Eles identificavamente os aspectos cristãos colocaram-se do lado de esculturas de formas de fontes impuras, e isso levou à confusão. E estão dizendo que o Papa Francisco misturou elementos cristãos com esses símbolos pagãos. E como o movimento de reforma nacional respondeu? Por que a imagem de uma mulher grávida foi tão ruim para essas pessoas? Mas essas pessoas não se incomodaram com as imagens que temos
dentro do Vaticano e na Capela Sistina, todas elas mostrando mulheres. Então, aí você tem o EWTN falando, isso é terrível, olha as coisas pagãs que temos, enquanto o movimento de reforma nacional diz, você acha isso terrível? E as estátuas que a gente tem? Que a gente tem no Vaticano, na Capela Sistina, os obeliscos. E aí o movimento de reforma, o NCR diz o seguinte, diz que eles têm as mesmas estátuas de pessoas nuas e do mesmo jeito. E os e eles sabem, então, o NCR sabe o que eles têm dentro da própria igreja. Então, a guerra dentro da Igreja Católica agora é sobre dispensacionalismo. A EWTN e aquelas afiliadas a ele estão dizendo que o Papa Francisco está querendo trazer homens casados como sacerdotes e mulheres como diaconisas. E eles fazem uma posição enfática que o ensinamento nunca muda. Está fazendo uma direta ataque ao dispensacionalismo. Que o Papa Francisco não pode entrar e ordenar um homem casado. Porque uma vez que é decidido que um padre não pode ser casado, nada pode mudar isso. Então a guerra civil dentro da Igreja Católica é sobre dispensação. E a NCR fala a seguinte resposta: 150 anos atrás, a Igreja Católica não acreditava em liberdade religiosa e democracia. Eles falam, você lembra da sua história há 150 anos? Como se fala então que a Igreja Católica não tem dispensação? Nós mudamos nossa posição. EWTN, por exemplo, você mudou sua posição em democracia. Então existe esse debate entre essas duas fontes de informação dentro da Igreja Católica. E é tudo sobre dispensação. Sobre eles acreditam ou não sobre se as tradições católicas mudam de uma dispensação para outra dispensação. Cada uma dessas quatro assuntos está em um estado de guerra civil. E o que a gente faz através do nosso estudo é alinhá-los e fazer comparações, comparar e contrastá-los. Estados Unidos, duas fontes de informação. Só uma dessas fontes vai se unir atrás do movimento e terminar o trabalho. Então a Fox vai se unir atrás do Trump, terminar o trabalho e trazer a lei dominical. A NCR vai se unir atrás do Papa, que foi levantado em 2001 para reformar a Igreja Católica, para fazer um trabalho. Assim como o movimento tem dois lados, discutindo sobre dispensação, e sabemos que esse movimento, que a liderança desse movimento, como é hoje, vai terminar o trabalho, completar o trabalho que esse movimento foi levantado para fazer. O primeiro ataque em 3 de outubro, foi sobre duas fontes de informação. O primeiro vídeo que o irmão Jeff libera ataca o Clamor da Meia-Noite e ataca esse movimento falando sobre as duas fontes de informação, sobre a EWTN e a Mãe Angélica. E aí quando você vai para a EWTN e você traça as linhas da história da nossa dispensação, você vê o trabalho do Papa Francisco. Desculpe. Eu quero deixar isso aqui agora, mas você pode ver nas últimas semanas a estrutura da conferência começou a punir as porções da conferência que estão elegendo uma guerra civil nas pessoas que estão elegendo mulheres pastoras. Mas eu quero manter dentro do assunto. Então você tem uma guerra civil dentro do catolicismo desde 2014, e a gente está vendo isso com o Repam, que começou com o Amazonas, e todos eles sabem que isso é uma mudança mundial relacionada ao casamento de padres, e
e mulheres sendo eleitas, sendo indicadas. E você tem duas fontes de notícia, uma apoiando o Papa Francisco, outra atacando abertamente o Papa Francisco. Isso é uma guerra civil aberta. Se você quer saber quem fala sobre o Papa, pelo Papa Francisco, o Papa Francisco não é WTN. Eles não são a voz do Papa. É o Repórter Católico Nacional, NCR. Então essa declaração de que o EWTN é o porta-voz do papado, isso é errada, porque eles não são porta-voz do papado no fim do mundo. O Papa Francisco é uma contrafação desse movimento. E se eles são uma contrafação desse movimento, o que esse movimento tem feito? Discutindo dispensação e equalidade e o direito das pessoas. Isso tem sido contrafeito pelo catolicismo. Sabemos que o Papa Francisco é o último Papa que vai terminar o trabalho. Você sabe que esse movimento e a liderança desse movimento, como existe de forma atual, vai terminar esse trabalho. Eu espero que vocês consigam ver que até os ataques nessa mensagem só serviram para fortalecê-lo. Ellen White fala essa frase que aqueles que atacam a mensagem do Evangelho não podem fazer, mas a glorificar a Deus com seus ataques. E mesmo com esse assunto de meio errado, meio certo, fez nos voltar para essa história e ver de uma forma mais forte ainda do que a gente tem visto antes, de que estamos numa linha de sucesso. E agora quando os ataques vêm, atacando duas fontes de informação, só servem para fortalecer. Se você se ajoelhar comigo, vamos terminar com uma oração final. Pai Celeste no céu, obrigado pelas bênçãos. Obrigado, Senhor, porque você reforçou e fortaleceu as mensagens que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai, porque podemos ser uma firme fundação pela nossa fé. Obrigado pela consistência. Eu oro, Senhor, para que nós sejamos consistentes, que possamos confiar e ser fiéis ao Senhor. As coisas que o Senhor não tem que a gente não tem entendido, a gente quer colocar na sua mão. Eu coloco esse movimento na sua mão. Eu oro por aqueles que estão sendo balançados pelos esses desacordos que a gente tem, as pessoas que estão atacando esse movimento. Eu oro para que eles sejam capazes de ver e aceitar que o Senhor tem nos guiado no passado, nos guiado esses 5 anos e está guiando agora. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém.